voltei. Vamos para a nossa correção na página 119 e 120. Então vamos lá. Nós falamos sobre o quê? O que nós estamos trabalhando nesse capítulo? Grupos humanos. Grupos humanos que vieram e chegaram aqui no nosso país. E o que eles fizeram? Eles se desenvolveram e nós somos uma miscigenação desses grupos, ok? Então vamos lá. No número 1 da ficha de atividade 2, vem dizendo assim, ó: leia o trecho a seguir. Muitos africanos não vieram ao Brasil de forma espontânea. Eles foram trazidos pelos portugueses como escravos para trabalharem inicialmente nas plantações de... Lembra que a gente falou que a primeira coisa que foi exportada pelos portugueses foi o pau-brasil e a cana-de-açúcar. Lembra que tinha lá o texto da cana-de-açúcar também? Marque X na alternativa que preenche corretamente o texto acima. Vamos lá? Então, quais são as três palavrinhas corretas? Portugueses, escravizados e cana-de-açúcar. Eles trabalharam muito na produção e na colheita da cana-de-açúcar, tá bom? Também vocês podem pesquisar sobre cana-de-açúcar. O que cana-de-açúcar produz pra gente até hoje? Uma curiosidade, tá bom? Se vocês quiserem me mandar depois pelo privado, eu vou adorar saber o que vocês encontraram que a cana-de-açúcar produz até hoje pra gente. Não é só açúcar não, hein? Tá bom? Então, fica aí uma curiosidade para vocês pesquisarem. Então, acertou quem respondeu a terceira, que são os portugueses. Eles foram escravizados e eles vieram para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. O que você entendeu por escravizado? Hein? É uma resposta interpretativa. A tia vai dar a minha interpretação, né? Infelizmente, a tia fica muito triste de saber, né, que esse povo, né, eles viveram muitos e muitos anos escravizados no nosso país. E o que é escravidão? Escravidão é a pessoa ficar presa a alguma coisa e ser obrigada a fazer aquilo que ela não gostaria de fazer. E eles viveram dessa forma durante muitos anos. Foram 300 anos aqui no Brasil. E é muito importante que vocês saibam e que vocês tenham essa consciência. Por quê? Porque nós precisamos respeitar as pessoas e as diferentes tipos de pessoas que a gente conhece, né? Então a gente conhece pessoas brancas, a gente conhece pessoas negras, que são as afro-brasileiras, que são os que vieram de descendências africanas, que a tia já explicou. Nós temos a nossa parte dos índios e nós temos a parte dos europeus, dos asiáticos. Tem muita gente espalhada pelo nosso país, de várias regiões diferentes. E nós precisamos respeitar essas pessoas, respeitar as culturas de cada um, o jeito de viver de cada um e principalmente a cor e a característica de cada um. Então isso é muito importante, tá bom, crianças? Que vocês possam aprender no dia de hoje a respeitar a diferença, tá bom? No exercício 3, vem assim, ó. Observe a imagem. Ó, tá vendo aqui? O que vocês identificaram nessa imagem? A pergunta, né, observe a imagem, vem dizendo assim, ó. Marque com um X o local onde os africanos escravizados estão trabalhando. Aonde eles estão trabalhando? Vocês observaram em volta dessa imagem? Olha, vou botar bem pertinho para vocês verem. Ó. O que vocês conseguem ver lá no fundo da imagem?
eu consigo observar uma cidade. Então eles estavam trabalhando em uma cidade. Quem respondeu cidade respondeu corretamente, tá? Provavelmente eles estavam trabalhando porque muitos escravos construíram, sabe aqueles lugares onde a gente ainda encontra aquelas ruas com paralelepípedo? Então, eles faziam esse trabalho, porque eles tinham que trabalhar as pedras para colocá-las no chão para as pessoas poderem caminhar e não caminharem mais na terra. Então, eles faziam muitos trabalhos de construção também, tá? Principalmente das cidades. Quem sabe quando a gente terminar o nosso livro, a tia consegue dar alguns exemplos para vocês de cidades tombadas no nosso país que são muito importantes para a nossa história e que foram muito trabalhadas pelos negros, pelos africanos, tá bom? Na número 4 vem dizendo assim, ó. Qual foi a estratégia utilizada pelos africanos escravizados para praticarem suas crenças, que eram diferentes das dos portugueses? Como? Então, eles tinham o hábito de substituir os nomes. Por quê? Porque os portugueses eram católicos, né? E a maioria dos povos de antigamente eram de religião católica, então eles mudavam os nomes para eles conseguirem praticar a religião deles. E é muito importante que vocês saibam isso também, tá bom? Aí na página 120, veio para vocês um texto. Tá vendo aí, ó? Vocês podem congelar a imagem para pensar a respeito. Veio um texto, e nesse texto vieram 3 perguntas, a letra A, a letra B e a letra C. Na letra A, deixa eu só fazer uma observação. Leia o texto de Alfredo Boulos Júnior para responder as questões a seguir, tá? E esse texto é um texto muito interessante. Por quê? Porque ele fala um pouquinho sobre a escravidão do Brasil e ele fala também sobre o chamado zumbi e sobre línguas, né? Línguas africanas e outras coisas mais. Então é importante também que vocês leiam e fiquem atentos às observações do texto, porque isso vai fazer com que vocês tenham uma compreensão melhor desse outro grupo de povos, tá bom? Na letra A, tá perguntando assim, ó. Quais eram as perdas sofridas pelos africanos quando eles eram escravizados? O que eles perdiam? Se você ler o texto, vocês vão entender que eles perdiam coisas significativas. Eles perdiam terra, eles perdiam família, eles perdiam liberdade. Eles perdiam amigos, eles perdiam uma coisa muito importante, que é a identidade. Porque nós temos nome e identidade, mas eles eram chamados de escravos, tá bom? Então a resposta correta que a tia deu da interpretação do texto que eu li é que eles perdiam terra, família, liberdade e eles perdiam a identidade deles. Na letra B, por que nosso nome é importante? A tia acabou de falar, né? O nosso nome é muito importante. Porque o nosso nome, quando a gente nasce, que nos dão um nome, nossos pais, a gente vai carregar pelo resto da nossa vida. E esse nome ele é tão importante que ele vai significar que a gente é um cidadão. E quando a gente não tem nome, a gente não tem identidade, a gente não tem como ser reconhecido. Então, por isso que é tão importante. Então, aqui a resposta é que, da minha interpretação, a nossa identidade ela é importante principalmente para a gente construir a nossa história como cidadão, tá bom? E a nossa identidade é o nosso nome, é quem a gente é, tá bom? Então eu espero que vocês tenham respondido
pelo menos parecido com a tia, se vocês leram o texto atentamente. Na letra C e última vem dizendo assim: por que os nomes Ambrósio, Manuel e José não tinham significado para os africanos? Por quê? Por que vocês acham que não tinham significados? Eu vou responder com uma única frase, mas vocês podem complementar. Porque esses nomes aqui eram nomes portugueses e os africanos não tinham esses nomes, tá bom? Mas vocês podem complementar essa resposta. E eu aguardo aí a atividade de vocês. E até semana que vem, para a gente continuar falando sobre esses povos que chegaram aqui, né? Porque nós estamos falando de grupos, né? De povos que chegaram aqui, e nós, por sermos um povo miscigenado, nós temos aqui no nosso Brasil, no nosso país, vários grupos diferentes de povos. Hoje nós falamos sobre o povo africano. Um beijo e até a próxima aula.